Vamos fazer a leitura agora da palavra do nosso Deus, que se encontra em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 9 de Mateus 24. Diz assim a palavra do Senhor: Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. E hoje nós queremos falar um pouco ainda, pegando dos princípios das dores e adentrando dentro da grande tribulação. Essa é uma parte que muitos de nós não queremos muito pensar nela, especialmente no tempo que vivemos, em que se fala mais de um evangelho de alegria, um evangelho de prosperidade, mas não fala nada a respeito de sofrimento. Mas a palavra de Deus nos coloca que estas coisas sucederão. Vamos ver lá no versículo 9, quando fala da tribulação, fala de nós como cristãos passando por ela. Diz o versículo 9, Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Veja que ele diz que nós seremos atribulados. Na realidade, essa tribulação, os próprios apóstolos passaram por ela. A igreja primitiva passou por isto. No tempo em que se pregava o evangelho, ou começando a pregar o evangelho nas novas terras, especialmente debaixo do Império Romano, vários imperadores fizeram grandes perseguições contra a igreja, especialmente Nero. João, o apóstolo, ele foi mandado para a ilha de Patmos nesses momentos de perseguições. Nós tivemos cristãos que foram jogados aos leões, nós tivemos cristãos que foram queimados, nós tivemos uma grande perseguição naquele tempo. Ou seja, falando de grande perseguição, nós já temos o exemplo daquilo que já sucedeu na história. E não só naquele período, em vários períodos da história. Nós tivemos o período chamado da Inquisição, que matou milhares e milhares de pessoas na Idade Média, e especialmente quando surge a Reforma, surge a Contra-Reforma, para exatamente tentar acabar com aqueles que aceitaram a Reforma Protestante. Nós temos visto também na história perseguições nos países comunistas, na União Soviética, aos crentes, na China
em vários lugares do mundo. Esses países são chamados países da cortina de ferro, países que perseguem os cristãos. Então a perseguição aos cristãos não é algo que vai surgir, ela tem surgido dentro da história do cristianismo. O sangue dos mártires tem sido, sem sombra de dúvida, derramado na história. Mas alguém disse que quanto mais se derrama o sangue dos mártires, mais a igreja cresce. Então, quando o texto diz, e sereis atribulados, quando o texto diz que nós seríamos mortos, muitos são mortos, com certeza a situação vai de piorar. A gente vê uma propaganda muito grande contra os evangélicos, até no meio político do nosso tempo, aqui no Brasil, falando de exterminação dos evangélicos. Nós vemos em alguns países do mundo que não têm recebido mais evangélicos, países que nós conhecíamos tanto assim, que desenvolveu muito o evangelho ali na Reforma. Temos Alemanha, Inglaterra, Holanda, que foi um dos berços da Reforma. Hoje as igrejas estão desaparecendo. O humanismo ali imperou e com isso fez com que a igreja diminuísse. Nós temos em alguns países que os cristãos não podem fazer visita nos hospitais, leis mais rígidas ao cristianismo. Assim nós temos observado no decurso da história. Então fala de tribulação, fala de morte, fala de ódio, sereis odiados de todas as nações, e tudo isso ele diz por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Então a tribulação, ela vem sobre os cristãos, e uma coisa interessante, além da tribulação externa, tem a tribulação interna na igreja. Nesse texto também, de Mateus 24, diz assim, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos hão de se escandalizar. Quantos escândalos nós temos ouvido falar dentro das igrejas? Hoje nós estamos até nos acostumando a esses escândalos. No passado, um escândalo era algo muito assim percebido, entristecia a igreja. Quando, por exemplo, Jimmy Swaggart, ele cometeu os seus deslizes, nossa, isso foi um escândalo mundial, era um pregador de uma fama mundial. Quando Caio Fábio também teve um problema lá de trair a sua esposa, isso foi um escândalo dentro da igreja muito forte. Mas hoje em dia nós já estamos nos acostumando, e o que não é tão bom. Nós temos visto no meio gospel hoje, cantores famosos, que às vezes até cantamos as músicas deles na igreja, que já passaram por 3 casamentos e estamos simplesmente aceitando essas coisas. Nós estamos vivendo escândalo atrás de escândalo. Escândalo dentro da homossexualidade na igreja, escândalos de traição, escândalos N's e N's outros surgindo dentro do meio da igreja e simplesmente nos acomodamos a esses escândalos. Estamos nos acostumando a esse ódio entre cristãos. E quando um briga com o outro, é que simplesmente ele vai e forma a sua igreja. E não a igreja que eu entendo que é a igreja de Cristo Jesus. E esse texto também, além de nos falar desses escândalos dentro da igreja, nos fala de surgimentos de falsos profetas. Versículo 11 diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Marcos diz assim, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus. Cuidado! Os falsos profetas têm surgido, novas igrejas têm surgido. Nós vimos aí na própria mídia pessoas falando, coloca a mão sobre o rádio, beba a água milagrosa, vai comprar isso na igreja, vai para você obter a sua bênção. Nós vemos pessoas levando indivíduos e outros
num caminho de cada vez mais dar e dar e dar dinheiro para as igrejas, para esses pastores. Falsos pastores têm surgido ao monte e com certeza a tendência é que isso venha a piorar. Uma outra coisa, versículo 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Multiplicar a iniquidade. Meus irmãos, mal a gente está conseguindo sair hoje em dia de casa, né? Quando você liga a televisão, né, desses que todos os momentos começam a fazer reportagens, você vê reportagens de fulano que rouba celular, a pessoa está na parada de ônibus, vem um bandido e outros são mortos, são queimados. A iniquidade tem crescido de uma maneira volumosa e simplesmente a lei não tem operado como deveria operar, a lei humana, os juízes, né? E isso tem de fato ajudado ou contribuído a falta de rigor para o crescimento da iniquidade. A iniquidade vem se desenvolvendo mais e mais. Outro dia eu ouvi falar de uma pessoa que entra dentro da casa de outra, né, por causa de ciúmes, retira a moça dentro de casa, sequestra a moça e mata. Tudo isso assim de uma maneira muito esquisita, e a pessoa não está presa, vai responder em liberdade. Esta é a situação que estamos vivendo, o crescimento da iniquidade. Temos medo de deixar os nossos filhos brincarem na rua por causa desse aumento, desta situação que vem cada vez mais nos entristecendo. Então nos fala também que vai multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor está se esfriando. Nós vemos isso entre os relacionamentos conjugais, pessoas que meramente estão vivendo junto, a afetividade tem caído tremendamente, simplesmente, vamos dizer, estão vivendo no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, mas não estão tendo um amor genuíno, gostoso, saboroso, de afeição. E assim está sucedendo. Nós estamos vivendo filhos matando pais, pais matando filhos. Que situação delicada. E isso são os princípios das dores. E isto é também início de uma grande tribulação que vem sobre o planeta Terra. Uma outra característica desses momentos, nos diz a palavra do Senhor, será pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Apesar de todos esses escândalos, apesar dessa situação, o Evangelho continuará a ser pregado para todo o mundo, no mundo inteiro. Mas existe uma outra coisa que está associado, e Mateus coloca um desenvolvimento maior da tribulação, do sofrimento, especialmente também sobre os judeus. No versículo 15 diz: quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Lá em Daniel, capítulo 9, e depois o capítulo 11, no capítulo 11 diz no versículo 31, dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança ele, com lisonjas, perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Aqui alguns entendem que é exatamente depois da reconstrução do terceiro templo que Satanás vai entrar nele através do seu personagem aqui nesse mundo para profanar o templo. Ele vai adentrar Jerusalém e vai mover uma perseguição contra os judeus, ao ponto que o texto fala aí, quem estiver na Judéia, né, suba para os montes, a mulher que estiver grávida, né, e N situações de perseguição também aos judeus. Então, nós já temos visto isso, os judeus sempre têm sido perseguidos,
Na Segunda Guerra Mundial, os judeus foram perseguidos, foram mortos por Hitler. E nós vamos ver situações piores ainda sucedendo sobre o povo judeu, especialmente dentro do período chamado Grande Tribulação. Bom, queridos, aonde nós podemos chegar com tudo isso? O que isso nos faz pensar a respeito de nós? Marcos capítulo 13, versículo 19 diz assim: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou. Ou seja, nós vamos viver períodos de grande tribulação, não comparado àquilo que já sucedeu na história de perseguição. Isso significa o quê? Que nós devemos nos preparar para isto. Você não deva ficar alarmado e não deva se escandalizar com as coisas que vão suceder de perseguição ao mundo evangélico. E isso exatamente para quê? Para que você não fique sofrendo. Ah, meu Deus, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, coitado de mim, coitado da minha família. Este é um momento, como diz a palavra do Senhor, de estarmos firmes. E Mateus 24, 13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Este é um momento de perseverança, esse é um momento de olharmos para o Senhor. É isso que Hebreus nos diz, para nós olharmos e mantermos firme o nosso olhar para o autor e consumador da nossa fé. Se você olhar para o lado, você afunda. É como se você estivesse dentro do barco e houvesse a tempestade. Quanto mais você olhar para a tempestade, mais você olhar para as águas que estão encapeladas, mais você sofre. Não é olhar para o lado, não é olhar para essa situação no sentido de permiti-la ser vivida, isto dentro dos nossos sentimentos, dentro da nossa vida. É olharmos para Cristo Jesus. Ele diz aqui que devemos perseverar. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Esse é o nosso desejo, querido. Vamos passar, ou já passamos, ou estamos passando por isto. Se assim é, então olhe para o autor e consumador da sua fé. Creia no Senhor Jesus Cristo. Não permite que a tribulação externa adentre dentro da sua alma e dentro do seu coração. O que habita no esconderijo do Altíssimo, esse que habita, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus é o seu refúgio, Deus é o seu baluarte. Creia nele, confie nele, para a glória do nome